Antes mesmo da independência americana, o Oeste Brasil já era intensamente explorado por mineradores e exploradores vulgarmente chamados de trampeiros. As nações indígenas se digladiavam com estes invasores em nome da proteção de territórios já ocupados por seus ancestrais em tempos imemoriais. Aquelas terras abrigavam riquezas imensuráveis que provocavam a cobiça do homem branco. Com a proclamação da independência americana em 4 de julho de 1776, o governo federal já dava início a um ambicioso projeto de expansão territorial. Por consequência, os territórios ocupados por nações indígenas passaram a ser o alvo principal do governo para que fossem tomados e anexados como propriedades da União. Em 1855, o presidente dos Estados Unidos da América do Norte fez a uma nação indígena a proposta de comprar grande parte daquelas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de outra reserva a leste daquele imenso país. Naquela época, o presidente enviara alguns observadores ao oeste americano para verificarem se eram verdadeiras as notícias de que ali haviam extensas jazidas de ouro. A notícia foi confirmada e o interesse da União por aquelas riquezas tornara-se urgente. Entretanto, a história registra que a conquista do Oeste Brasil ocorreu de forma sangrenta. De um lado, os homens brancos que ansiavam por enriquecerem rapidamente com a prospecção do ouro. De outro lado, os índios peles vermelhas de várias nações que se consideravam os verdadeiros donos daqueles territórios, porque seus ancestrais ali haviam se instalados em passado remoto e fixado suas raízes. O envio do mensageiro tinha como objetivo induzir os peles vermelhas a venderem aquelas terras sem derrame de sangue, pois até então milhares de vidas haviam sido ceifadas em consequência de sangrentos confrontos entre homens brancos e peles vermelhas. O texto da resposta do chefe Seattle foi tão importante que até hoje o Programa para a Preservação do Meio Ambiente da ONU o distribui para que a humanidade tome conhecimento daquela carta e o que ela representa para os atuais conceitos de preservação do meio ambiente e dos ecossistemas. O sábio chefe Seattle, diante do mensageiro do presidente, escreveu uma carta de próprio punho para que ele a levasse com a sua resposta ao grande chefe branco. Em 22 de janeiro de 1855, um acordo foi firmado em Point Elliot, onde hoje se situa a cidade de Washington, tendo como celebrantes o chefe Seattle, representantes de várias nações indígenas e pelo governador do território, Isaac Stevens. O acordo ficou conhecido como o Tratado de Point Elliot. Esse acordo tornou propriedade do governo federal as reservas indígenas de Port Madison, Tutalip, Lumi e Swanomish. Os originais da Carta de Seattle estão guardados no acervo da ONU e já são de domínio público. A Organização das Nações Unidas é simpática a todos que venham a fazer uso do texto para a divulgação cultural mundial deste documento, que é uma referência para com o respeito e a preservação dos ambientes e dos ecossistemas. Senhor Presidente, como é que se pode comprar ou vender o céu e o calor que o sol derrama sobre esta terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuirmos de forma natural o frescor do ar e o brilho da água, como será possível comprá-la? Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e cada inseto a zumbir, são sagrados na memória e na experiência do meu povo.
A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos, porém, jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe, ao dizer que reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos, quer nos pressupor que ele será o pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos meditar sobre a sua proposta de compra para as nossas terras. Se isto acontecer, porém, o será para que cumpram algumas condições que agora serão explicadas nesta minha mensagem. Senhor presidente, saiba, portanto, que esta terra é sagrada para nós. Essa água cristalina que corre nos riachos e nos rios não é apenas água, é o sangue dos nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês irão lembrar-se de que ela é sagrada para nós? Irão ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo? Iriam dizer às suas crianças que o murmúrio das águas é a voz de meus ancestrais? Os rios são nossos irmãos e saciam a nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra, senhor presidente, vocês irão lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também? Irão dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão? Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção de terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo de que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho sem se preocupar com mais nada. Deixa para trás os túmulos dos seus antepassados e não se incomoda. Raptam da terra aquilo que seria de seus filhos e não se incomodam. A sepultura de seu pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe a terra e seu irmão o céu como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devora a terra, deixando-a somente um deserto. Eu não sei por que nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de sua cidade, senhor presidente, fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem e não compreenda nada disso. Não há lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar das folhas na primavera ou o bater das asas de um inseto. Mas talvez seja porque sou um selvagem e não compreenda. Os ruídos que os homens brancos produzem parecem insultar os nossos ouvidos. E o que resta da vida se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? Eu sou um homem vermelho e não compreendo isso. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento purificado por uma chuva diurna ou pelo perfume dos pinheiros. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham do mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem branco, todos, enfim, partilham do mesmo sopro.
Parece que o homem branco não sente o ar que ele próprio respira. Como um agonizante há vários dias, ele é insensível ao seu próprio mau cheiro. Mas, se vendermos nossa terra ao homem branco, senhor presidente, ele irá lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha do espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô seu primeiro inspirar também recebe seu último suspiro. Se lhe vendermos a nossa terra, senhor presidente, vocês irão mantê-la intacta e sagrada como um lugar onde até mesmo o homem branco possa saborear o vento açucarado pelas flores dos prados? Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco que os alvejou de um cavalo de ferro ao passarem por essas terras. Eu sou um selvagem e não compreendo como é que o fumegante cavalo de ferro pôde ser mais importante que o búfalo, que sacrificamos somente para permanecermos vivos. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir a não ser questionar por quê. Por que certos homens brancos cometem essas barbaridades? O que é um homem sem animais? Se todos os animais fossem como os homens, morreriam de uma grande solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais, breve acontecerá com os homens. Há uma ligação em tudo. E uma coisa, porém, sabemos: a terra não pertence ao homem, e sim, o homem pertence à terra. E outro fato também temos a certeza: todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, o fará a si mesmo. O homem branco, cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos apesar de tudo. Isso veremos. Entretanto, de uma coisa estamos certos: o homem branco poderá vir a descobrir um dia que o nosso Deus é o mesmo Deus dele. Vocês podem pensar que o possuem como desejam possuir nossa terra, mas isto não é possível. Ele é o Deus do homem e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seus filhos. Os brancos também passarão, talvez mais cedo que outras tribos. Por enquanto, contaminam suas camas, mas uma noite serão sufocados pelos seus próprios desejos. Quando forem desapropriados das suas terras, vocês brilharão intensamente iluminados pela força dos Deus que os trouxe a esta terra, e por alguma razão especial lhes deu domínio sobre ela e sobre o homem vermelho. Este destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos da floresta impregnados do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruídos por fios que falam. Senhor presidente, pensemos no futuro que nos aguarda se este estado de coisas continuar a ocorrer. Onde estarão as florestas? Terão desaparecido? Onde estará a água? Terão suas fontes se esgotado? Se isto acontecer, senhor presidente, será o final da vida e o início da sobrevivência. À luz do magnífico exemplo dado pelo chefe Seattle em sua carta no ano de 1855, estamos hoje como cidadãos conscientes da importância que temos na preservação do meio ambiente e dos ecossistemas.
estamos encetando ações eficientes para que nosso trabalho e o nosso lazer não sejam demasiadamente impactantes no meio ambiente e nos ecossistemas. Um bom exemplo de ações neste sentido são os grupos de bushcraft em atividade espalhados pelo mundo. São inúmeras as definições para esse termo. Artes do mato é uma delas. Não haveria, portanto, necessidade de nos prolongarmos em explicações mais amplas. O que vale dizer é que, na sua essência, o bushcraft se assemelha à linha mestra descrita num dos trechos da Carta de Seattle. Na carta, o sábio chefe indígena deixava claro que o homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Assim, podemos entender que tudo que o homem venha a fazer em harmonia com o meio ambiente e os ecossistemas será para todos salutar e benéfico para a sobrevivência da espécie humana na superfície do planeta. Assim agem os adeptos do bushcraft. Estão sempre em sintonia íntima com as florestas, a fauna e os mananciais, encetando ações de preservação em suas atividades profissionais e de lazer. Há cerca de 25 anos passados, Rogério Valassi e Flávio Soares Filho partiu em direção às matas para acamparem e fazerem atividades de sobrevivencialismo, aprendendo desde muito jovens a tirar daqueles locais o mínimo possível de recursos naturais para suas necessidades básicas de permanência nas matas. A preocupação maior era fazer com que suas atividades de lazer não provocassem impactos desnecessários às florestas, à fauna, à flora e os mananciais. Hoje, anos depois, Rogério Valassi fundou o grupo Bushcraft Brasil, congregando entusiastas das artes do mato e do lazer com responsabilidade ambiental. Como homenagem ao grupo, inseri várias imagens e áudios dessas atividades neste clipe. Um bônus inserido neste assunto tão importante para a sociedade moderna, que são os temas da preservação ambiental e do resgate da história dos homens primitivos, nossos ancestrais.